Graça e paz, meu querido, eu gostaria de convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Você que está aí na sua casa também, seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Fonte de Vida. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos nesse instante para que a gente possa orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças por mais um dia. O Senhor nos permitir estar na tua casa e também recebendo o nosso culto nos nossos lares, para que o Senhor possa falar conosco essa noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e que o Senhor seja entronizado aqui nesse lugar e também nas nossas casas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não falo, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou minha história. Não teve com ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vamos declarar só as nossas vozes. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanha.
e com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom e na tribulação, e na tribulação eu me lembrarei que tu és bom. Vou dizer e com meu coração, e com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom e na tribulação agiremos, e na tribulação eu me lembrarei que Ele é bom, que Ele é bom. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O seu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei, gritarei porque tu és bom pra mim, Ele é bom, aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, os pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Jesus, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi.
todos os meus tesouros. Vou derramar diante de ti. Eu quero o meu vaso, eu quero o meu vaso aos teus pés. Quebre diante dele. Eu quero o meu vaso, eu quero o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Vamos declarar, e não importa o preço, não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Levante as suas mãos e diga: e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Declare pra ele. Mas não importa o preço, erga sua voz do perfume, tua presença vale mais. Mas não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, Jesus, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso. Deus, não há nada que possa parar a nossa adoração, Senhor. Não há nada que possa impedir a tua igreja, onde quer que ela esteja, de levantar o seu nome sobre todo nome e dizer que pertence a ti, Jesus. Não existem doenças, não existem dores. Ele tem o nome sobre todo nome. E toda doença irá se dobrar, e todo joelho irá se dobrar ao meu amado. Mas não importa o preço, não importa, Senhor, o que viveremos. Mesmo assim a tua presença vale mais. Pega as suas mãos a Ele onde você estiver e declare ao Senhor palavras de adoração. Como igreja, vamos declarar ao Senhor palavras de adoração. Mas não importa o preço do perfume derramado, tua presença. Mas não importa o preço, não importa o que tenhamos que fazer, queremos tua presença, queremos tua presença. E não importa, mas não importa o preço. Derramado, tua presença. Diga pra Ele, não importa, mas não importa o preço.
presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Jesus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Que os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra. E que nós possamos ser tocados e transformados pelo Senhor essa noite. Onde essa palavra chegar, Pai, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação em nome de Jesus, Pai. Recebe tudo que temos e o que somos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome dEle? Aleluia, ô glória, glória a Deus. Eu quero orar pelo seu dízimo e pela sua oferta. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que já ofertaram ali na entrada da nossa igreja, e todos aqueles que ainda vão fazê-lo, que o Senhor possa, Pai, abençoar ricamente, poderosamente. Nós colocamos, Pai, todos os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Teu altar e declaramos a glória do Senhor sobre a vida de cada família aqui representada. Nós cremos, ó Pai, num Deus poderoso que faz milagres em tempos, ó Pai, de deserto. Por isso nós cremos, ó Deus, num grande avivamento, até mesmo na área financeira de todos aqueles que servem ao Senhor para a glória de Cristo. Amém. Eu quero trazer uma palavra essa noite, né? Uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai tocar no teu coração, no coração da tua família. É tão gostoso ver de novo a igreja aqui, né, gente? Reduzida, tamanho reduzido, né? 30% no máximo. Mas é muito bom. Então, olha para essa pessoa, mesmo de longe, que está aí do teu lado ou atrás de você, e fala para ela: se prepare, meu irmão. Porque essa noite, o Senhor Jesus vai falar ao teu coração. Você que está em casa, membro da nossa igreja, ou visitante, pessoas, talvez você nunca tenha assistido o nosso culto, quero dizer para você também que se prepare, porque o Senhor falará ao teu coração essa noite. Eu quero ler um texto do livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Enquanto você abre lá, eu vou orar de novo. Pai, em nome de Jesus, dai-nos espírito de sabedoria, revelação e pleno conhecimento de Ti, para que nós possamos, ó Pai, entender a Tua palavra revelada, a rema, aquilo que está escondido por trás das Tuas escrituras, simplesmente escritas. Que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira especial, poderosa essa noite, e que nós saiamos dessa reunião cheios do Teu Espírito, do Teu calor, e sabemos, ó Pai, que nós temos um Pai lá no céu, que guarda e zela por nós aqui na terra, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem é: Deus jamais esquece de você. Então olha mais uma vez aí para essa pessoa do lado e diz para ela: ó, Deus jamais esquece de você. Muitas vezes em períodos difíceis como esse que nós estamos vivendo, né? Nunca tínhamos vivido uma pandemia dessa magnitude, dessa estatura. Talvez você possa pensar assim: mas será que Deus esqueceu de mim? Porque quando nós olhamos para o futuro, eu sei que muitos aqui, podem ser que não, mas muitas famílias já estão olhando para o futuro e já estão com medo de perder o emprego, já estão pensando na possibilidade de como que vão fazer para
comer o pão de cada dia no amanhã. Talvez muitos estão pensando até em se mudar de país, porque lá na Europa o coronavírus já diminuiu, mas também lá o desemprego ainda continua grande, então não adianta nada mudar de país por enquanto. Eu não sei qual é o seu medo, qual é a sua crise, qual é a sua angústia. Eu sei que em tempos de pandemia há uma angústia coletiva, há um desconforto na vida de todo mundo. Eu sempre converso com pessoas, é minha profissão, então a gente vê isso aumentando. Existem estatísticas já mostrando um apontamento de 8% no nível de depressão nas pessoas do Brasil. E o Brasil é o país que tem mais depressão na América do Sul e da Latina. Então nós estamos vendo aí também um índice de pessoas já pensando em suicídio. A gente tem que falar sobre essas coisas aqui na nossa igreja, você precisa ouvir sobre isso. Por quê? Porque são realidades que estão acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, por conta de tantas coisas. E nessa hora que vem a tristeza, nessa hora que vem a angústia, nessa hora que vem o medo do futuro, nessa hora que vem uma instabilidade, seja em qual área for, eu estou conversando com pessoas que estão com medo que esse ano eles vão perder o ano. Por quê? Porque as faculdades estão falando que não vão voltar. E eles estão com medo de perder o ano. Um ano que se passou e que eles já contavam. Tem gente que ia se formar já em dezembro e que talvez não vá. Então, muitas coisas estão acontecendo. E no meio dessas coisas todas, é muito importante você entender o que Deus está querendo dizer com você. Porque você pode pensar assim no meio de tudo isso. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Porque não é possível passar por tanto sofrimento, eu começar a passar por uma tristeza, por uma angústia, por uma situação tão estranha, tão complexa. Será que Deus realmente se lembra de mim? Já faz dias que muitas pessoas não podem estar aqui porque são grupo de risco, têm mais de 60 anos ou são crianças. A gente vê as crianças também num desespero coletivo. A minha fazia tempo que não andava de bicicleta. Hoje eu soltei lá na rua para andar de bicicleta. Você não tem noção como a alegria que ficou ali, andando de bicicleta na porta de casa. Por quê? Porque as crianças também estão sentindo uma angústia muito grande. A gente não pode se reunir mais. Às vezes se reúne 2, 3 pessoas, já fica ali pensando, o que será que vão falar? Pior ainda é morar numa cidade do tamanho de Cornélio Procópio. Porque aqui acontece um fenômeno. Se você pegar o coronavírus e as pessoas ficarem sabendo, elas querem ir lá na sua casa te bater. Eu vi uma guerra dessa na internet esses dias, gente. Eu nunca tinha visto uma coisa desse tipo na vida. Então até quem pega o vírus tem que ficar quietinho, de medo dos vizinhos. Ah lá, fez churrasco em casa. Ah lá, foi viajar. Se fosse pobre, não tinha viajado. Cada absurdo que você olha, quem vai pegar esse vírus aí já foi determinado por Deus. Aqueles que vão ter sintomas já foi determinado. E eu creio num Deus que está aqui conosco essa noite, que Ele é capaz de curar toda a nossa cidade, todo o nosso Brasil, muito rápido. O Brasil vem se despontando em muitas coisas aí, no desenvolvimento de vacinas e até mesmo de remédios. Não é à toa não, é por conta de uma igreja que vem orando incessantemente pela cura dessa pandemia. E é desse Deus que eu quero falar um pouquinho para você essa noite. Em Isaías 49:15, a palavra do Senhor diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Bom, é praticamente um poema, né? Deixa eu abrir isso aqui. Olha o que Deus fala para a gente, olha a comparação que Ele faz. Ele diz para a gente assim: você acredita que uma mulher que acabou de parir é capaz de esquecer seu filho? Ela acaba de parir, larga os filhos no hospital, vai embora e fala assim: esqueci, cadê meu filho? Esqueci no hospital. Acaso é capaz Deus de esquecer de nós?
se ainda que uma mulher que pariu e que está dando de mamar, esquecer o seu filho, eu Deus, só estou falando a Bíblia aqui, jamais esquecerei de ti. Quando eu olho para esse texto, é um texto muito forte para mim. É muito forte. É claro que nós sabemos que existem algumas mulheres que por algumas situações acabam abandonando o seu filho. E Deus sabia disso quando escreveu isso aqui. É claro que existe. Uma mulher que foi abusada sexualmente, tem um bebê, muitas vezes ela tem ali uma depressão pós-parto, assim que esse bebê nasce, pela recusa de ter o filho do abusador, porque quando olha para o bebê, lembra do abusador. E a gente sabe de casos que essas mulheres jogaram esses filhos em lata de lixo, embrulharam e colocaram dentro de lagoas. Uma mãe que está amamentando, ela pode sim esquecer o seu filho. A gente sabe que existem algumas patologias que também fazem com que algumas mulheres neguem os seus filhos assim que eles nascem. Nós sabemos também que mulheres que vêm de situações de risco, de drogadicção, de alcoolismo, de rua, muitas vezes elas acabam dando os seus filhos. Mas é uma dor muito grande, eu sei porque eu trato essas mulheres. É uma dor muito grande. Ainda assim, você que é mãe aqui, como que é duro de largar o seu filho um pouquinho de tempo. Ainda que haja a possibilidade de algumas mulheres fazerem isso, Deus está falando para nós, eu nunca, jamais vos abandonarei. Então, quando nós olhamos para esse texto, Deus está dizendo para nós assim, eu nunca vou esquecer de você, meu filho, minha filha. Ainda que você esteja olhando para o futuro e não esteja vendo nada, ainda que você esteja passando por uma situação difícil, ainda que você não esteja vendo uma saída para uma doença, para a sua família, Deus está falando para você, eu jamais vou te abandonar, eu estou te olhando o tempo todo. Eu estou contigo o tempo todo, mas mais do que isso, eu não estou só contigo, eu estou te observando, eu estou te olhando, e eu estou junto com você o tempo todo, porque eu sou o Deus que não abandona. Ainda que nós, muitas vezes, o abandonemos, esse Deus é um Deus tão poderoso que Ele diz assim, eu jamais te abandonarei. Quando Deus diz isso, Ele está dizendo para você assim, ainda que você se esfrie um dia, ainda que você me abandone por um tempo, eu, teu Deus, jamais te abandonarei. E Ele está dizendo isso para você hoje. Ele quer que você se lembre quem Ele é. Ele quer que você se lembre de quem é Deus, porque Deus está com você e Ele não te abandona. Então, se você entrou aqui essa noite, ou se você que está me assistindo aí na tua casa, se você tem uma sensação, um sentimento de rejeição, se você tem um sentimento de solidão, se você tem um sentimento de que as pessoas te abandonaram por completa, saiba que você tem um Pai, um Deus nos céus, um Deus todo-poderoso que jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te abandonar. E quando eu tenho essa convicção, não essa convicção no campo da escrita, no campo do texto que eu acabei de ler, mas quando eu tenho essa convicção na prática, na revelação da Bíblia, através da sua palavra, eu jamais me sentirei sozinho, abandonado, com medo, achando que o coronavírus vai me matar, achando que lá na frente eu vou perder meu emprego e não vou conseguir outro. Eu não vou achar isso, não. Eu não vou achar que as coisas vão dar errado comigo, que agora está tudo acabado, que o Brasil vai quebrar, que tudo vai para o brejo, que a cidade de Cornélio vai falir. Eu vou achar o contrário. Deus está comigo, e se Deus está comigo, lá na frente, Ele vai fazer com que eu prospere, ainda que eu passe algumas necessidades. Nesses tempos atuais, Ele, esse Deus poderoso, vai me prosperar. Uma das palavras que eu acho interessante, a palavra esquecer no original, shakesh, ela é mais do que esquecer. Olha que interessante aqui, deixar de cuidar. Deus está falando para você, eu jamais vou deixar de cuidar de você. Significa apagar da lembrança. Olha o que Deus está falando para nós essa noite, eu jamais vou te apagar da minha memória. Ainda que você possa me esquecer por um tempo, eu jamais te esquecerei. Pôr de lado,
deixar desprezado, esquecerei, significa tudo isso. Para o hebraico, uma palavra tem vários significados. E Deus está falando para nós essa noite: eu jamais vou te tirar da minha memória, eu jamais vou apagar da minha lembrança, eu jamais vou colocar você de lado, eu jamais vou te desprezar, eu jamais vou te ignorar, eu jamais vou deixar de cuidar de você. Você consegue entender isso? Ainda que as pessoas não cuidem de você, Deus está dizendo para nós essa noite: eu jamais vou deixar de cuidar de você. Ainda que você não sinta, Ele está dizendo: eu jamais vou deixar de cuidar de você. Imagina que você tem um pai que cuida de você a todas as horas. E eu quero falar 4 pontos, porque Deus não se esquece de nós. O primeiro é, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Eu quero ler 3 textos bem rápidos, só para você entender isso aqui. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus vê todas as coisas. Nós muitas vezes achamos que Deus não está vendo a nossa aflição, a nossa angústia, a nossa dificuldade. Ele está vendo todas as coisas. E o mais legal de tudo aqui é que Ele está vendo a sua dificuldade e Ele está olhando também para aquele que está causando o teu mal. Deus olha para o bom e olha para o mal. Para aquele que está em Cristo, para aquele que está buscando as coisas de Deus, Deus entra com providência. Para aquele que está te perseguindo, para aquele que está te batendo, para aquele que está te angustiando, Deus, pela sua misericórdia, Ele faz 2 coisas: Ele permite alguém ir lá e pregar para essa pessoa se converter e ser uma bênção na sua vida, ou Ele vai sentir da poderosa mão de Deus. Deus ainda pesa as suas mãos naqueles que são maus. Ele é o Deus da graça, mas Ele também é o Deus que pesa a mão naqueles que vão contra a graça dEle, contra o favor imerecido dEle, que somos nós, aqueles que acreditamos em Cristo. Por isso é muito importante você entender que Deus está em todos os lugares, e Ele está te vendo. E Ele está te vendo, Ele está vendo também aquilo que está te trazendo aflição. E Ele está tomando providência. Deus está tomando providência. Porque Ele jamais te abandonou, Ele jamais deixou de te cuidar de você. Mateus capítulo 10, versículo 30 diz assim, ó: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Quando eu ouço esse versículo, ou quando eu leio ele, eu gosto mais de ouvir ele. Quando eu ouço esse versículo, você sabe o que eu penso? Como Deus pode me conhecer tanto assim? Deus me conhece tanto, Deus passa tanto tempo comigo, Deus me conhece profundamente, de uma maneira tão extraordinária, que Ele sabe até o dia que vão cair todos os cabelos da minha vida. Isso significa que jamais Ele vai me abandonar. Isso significa que Ele está comigo toda hora, para saber a hora que caiu um cabelinho, é porque Ele estava ali, é porque Ele te conhece, é porque Ele nunca vai te desamparar. Não é agora que Deus vai desamparar. Enquanto mais você conhece alguém, mais difícil fica de esquecer, é ou não é? Quanto mais você passa tempo com alguém, mais você conhece essa pessoa, a ponto de você poder dizer assim, Deus poder dizer, ó, eu sei até o dia que vai cair todos os seus cabelos, seus dias estão contados. Ah, mas é porque Deus já previu o futuro. Também, mas não é só isso, não, é porque Deus vai ver e estar contigo a cada um que vai cair. Ah, e se eu ficar careca? Ele continua contigo, tá? Ele continua contigo, pode ficar tranquilo. Isso é só uma metáfora para Deus dizer para você que Ele está contigo para sempre, e Ele jamais vai te abandonar. No Salmos 90, capítulo 9, diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias da vossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80.
acaso, o melhor deles é a canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha o que está escrito aqui. Isso aqui é uma coisa forte, tá? É muito forte esse texto aqui. Deus está dizendo assim, ó, vai chegar uma hora que você vai ficar velho. E vai chegar uma hora que talvez, na tua velhice, você se esqueça de mim. E a gente sabe que tem algumas doenças que fazem isso, né? As pessoas que estão muito velhas aí, que têm 80, 90 anos, muitas ficam com um tipo de demência, Alzheimer, e por aí vai. Deus está falando assim, pode chegar um tempo que você esteja tão velhinho, né? É dado 70, 80, mas pode chegar um tempo que você esteja tão velhinho que você não esqueça de mim, que você esqueça de mim. Porém eu, seu Deus, ainda assim, jamais esquecerei de você. Deus está falando assim, até se você se esquecer dele, por conta de alguma deficiência, ele jamais esquece de nós. Gente do céu, que fidelidade. Que Deus fiel nós servimos. Deus é um Deus poderoso demais. João capítulo 14, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele habita convosco, e estará em vós, e não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outro. Além de tudo isso, Deus está falando assim, olha, e ainda tem mais, eu vou deixar o meu próprio Espírito com vocês, para que vocês nunca se esqueçam que vocês não estão abandonados, que eu estou para sempre convosco, não importa se é na alegria ou na doença, não importa. Não importa em que momento da vida, se é no momento bom, Deus está ali, se é no momento ruim, Deus está ali. O tempo todo Deus está conosco, e Ele está dizendo para nós essa noite, eu estou contigo e eu cuido de você. Eu sou aquele que amparo, eu sou aquele que jamais te abandono. Ainda que as pessoas te abandonem, ainda que as circunstâncias fiquem difíceis, ainda que as coisas comecem a ficar complicadas, eu não te abandono. E tem mais, eu não te abandono e eu cuido de você. Eu cuido de você. As pessoas não cuidam de você. Nesses tempos de pandemia eu tenho visto muita ingratidão. Atendendo pessoas. Todo mundo sabe aqui que eu sou psicanalista também. Gente do céu. Como a pandemia mostrou a ingratidão das pessoas. Como a pandemia tem mostrado a traição das pessoas. Como a pandemia tem mostrado um lado egoísta das pessoas. É claro que tem as coisas boas que estão acontecendo. O avivamento, a busca de Deus. Mas o outro lado é bem ruim. Porque elas estão se esquecendo de Deus. E colocando e depositando o seu pouquinho de fé, talvez, em pessoas. Em pessoas. E a nossa fé tem que estar conectada em Deus e não nas pessoas. Porque as pessoas nos decepcionam. E Deus jamais vai nos desamparar. Pessoas prometem e depois não cumprem. Deus promete e é fiel para cumprir até o fim. Jamais Ele fez uma promessa que Ele não cumpriu, Deus. E as pessoas fazem centenas de promessas que não cumprem. Nós temos aí dentro de nós um Consolador que nos console. Deus está chamando você essa noite a se lembrar que Ele jamais vai esquecer de você e jamais vai desamparar. Deus não se esquece de nós também porque nós somos a coroa da sua criação. Mateus 6:25 diz assim: por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu, que semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, contudo,
vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que Deus está falando aqui para nós? Você é muito mais importante do que esses pássaros todos aí. Eu gosto de pássaro, tá? Eu gosto muito de pássaro. Mas eu preciso te falar uma coisa. Se todo esse monte de pássaro que está lá no céu, Deus dá um jeito de sustentar, quanto mais nós, que somos seus filhos, é o que está escrito aqui no texto. Nós somos a coroa da criação de Deus. E esses dias eu estava no mercado, e ao mesmo tempo que eu via pessoas sendo sensatas e comprando pouco, eu via pessoas querendo pegar tudo de uma vez e não estavam pensando nas outras. Teve o fenômeno do papel higiênico, agora parou um pouco. Mas as pessoas colocavam 10, 5 fardos de papel higiênico dentro do carrinho e esqueciam que tinham outras famílias ali. Foi um fenômeno, porque eu pensei assim, será que vão comer esses papéis higiênicos todos aí? Mas houve isso. Depois houve a dos remédios. Um monte de gente comprando um monte de remédio que não precisa, e um monte de gente que precisa do remédio e não tem o remédio. As pessoas estão pensando muito nelas, mas não estou dizendo que é errado comprar remédio, não. Mas às vezes a pessoa, em vez de comprar o para ela compra o para ela e mais uns 20, para todos os amigos que ela tem no Brasil e fora do Brasil. Eu estou dizendo que nós temos um Deus que cuida, e que se você não acreditar nisso, fica mais complexa a sua imunidade, porque é provado pela ciência que a fé aumenta a imunidade. Ainda que você que esteja assistindo aí não creia em Deus, seja um ateu ou tenha outra religião, quero dizer para você, aqueles que professam a fé em Cristo, é provado cientificamente que a imunidade aumenta em 33%. As possibilidades de você se livrar de um vírus são muito maiores do que de qualquer um outro. Mas para nós que cremos em Deus, sabemos que isso é um cuidado de Deus, e é óbvio que Ele agir na nossa imunidade. Como é que Deus ia nos proteger? Agindo na nossa imunidade, ou fazendo um milagre. Nós somos a coroa da criação, e temos que entender que Deus está olhando por nós o tempo todo, Ele está cuidando de nós. E essa noite Ele te trouxe aqui, eu estou cuidando de você. Ele está te falando para você assim, olha, eu sou o teu Deus que jamais te abandono. E eu estou cuidando de você, da sua casa, da sua família. Eu estou cuidando até daquele ente querido seu que está no hospital nesse momento. E eu sinto de orar por ele. Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão internadas, não importa a doença nos hospitais, que o Senhor possa visitá-los e que o Senhor possa curá-los pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Mas também visitas aquelas que estão nas prisões, ó Deus. Tem muitas pessoas nas prisões sofrendo. Visita as prisões, as cadeias do Brasil. E que o Senhor possa tomar conta daquele povo. Ainda que fizeram coisas erradas, são filhos. Merecem também, Pai, que sejam curados e sarados e protegidos pela Tua presença e pela Tua glória. Visita então cada presídio. Visita, Senhor Deus, creches, lugares onde tem pessoas confinadas, hospitais onde tem pessoas internadas com Covid-19, visita esses lugares, ó Deus, com unção e glória, e toca na vida delas. Nós cremos que o Brasil é do Senhor Jesus, e que o Brasil sairá como campeão dessa pandemia, que vai ser o país que menos mortalidade vai ter. Essa é a minha fé, é nisso que eu creio, e eu sei que você crê nisso comigo também. Terceiro, por que Deus não se esquece de nós? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. A essência de Deus é o amor. Não tem jeito. Ele deu o seu próprio Filho Jesus para que nós estivéssemos hoje na presença dEle. E eu gosto muito de um texto de 1 João capítulo 4, 16, que eu quero ler aqui com você. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor.
E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Gente, isso é bonito demais, é forte, é um texto forte. Às vezes a gente lê isso aqui 10 vezes e não entende. Se Deus é amor, é aquele que permanece nele, aquele que permanece em Deus, olha o que Deus está falando aqui para nós. Aquele que permanece em Deus, Deus permanece nele. E se Deus permanece em mim, aonde a luz pode haver treva? Pode? Sim ou não? Não. Se Deus permanece em mim, quem será contra mim? Se Deus permanece em mim, é óbvio que Ele cuida de mim. Se Deus permanece em mim, eu sou morada dEle. E se eu sou morada dEle, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu posso entender o Salmo de Davi, o Salmo 23, que Deus colocaria uma mesa diante dos meus inimigos. Imagine isso. Deus chamaria os seus inimigos, levaria lá para a tua casa, Ele mesmo colocaria uma mesa diante deles. E fala para os seus inimigos aqui, come da prosperidade, da alegria, da felicidade, da cura do meu filho. Come. Nós alimentaríamos e mataríamos a fome dos nossos inimigos, com um maná que desceu da mesa do céu, com uma mesa farta que Deus mesmo colocou. E depois Ele olha para você e fala assim, o seu cálice vai transbordar, e o seu óleo vai descer, e você será um homem e uma mulher de Deus na terra, ungido de Deus, para fazer a obra do Senhor, para curar os enfermos, para levar a palavra do Evangelho, para passar por essa terra inspirando pessoas, transformando vidas. Eu gosto muito dessa frase. Um agente transformador de vidas. Como? No teu trabalho, não importa, na tua casa, onde você estiver. E a última coisa que eu quero ler para você, por que Deus, Ele jamais vai nos abandonar e nos esquecer? Porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez. Ele é fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim, fiel é esta palavra. E eu gosto muito desse texto agora, que ele tem várias revelações aqui. Se já morremos com Ele, o que Jesus está falando aqui? Que essa palavra aqui, ela é fiel. Essa palavra aqui pode mentir? Não, ela é fiel. E se já morremos com Ele, quando nós morremos com Cristo? Quando? Quando que nós morremos com Cristo? Nós morremos com Cristo quando um dia, talvez num culto, talvez na sua casa ouvindo essa palavra, você esteja ouvindo uma palavra e entende que ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. E que Cristo está naquele momento chamando você para que você possa o servir. E você é tocado por aquela palavra. E aquela palavra mexe com o seu coração. Porque você entende que Deus é amor e Ele deu Jesus para que você pudesse receber uma vida eterna, a salvação, mas isso é um pacote completo. Receber a cura, a bênção de Deus, o favor de Deus sobre você e sua casa e sua família. E quando você começa a entender isso, você levanta a sua mão e fala assim, Jesus, quer saber? Eu quero você. Eu quero você como o meu Senhor e Salvador da minha vida. Naquele momento, você é salvo. Por que você é salvo? Porque naquele momento você morre com Cristo. E o símbolo disso, a simbologia de que eu morri para Cristo, que Jesus deixou para nós 2 ordenanças, e uma delas é o batismo.
o batismo é só para você dizer publicamente, para que o universo inteiro possa saber que você morreu com Cristo. Por isso que você é imerso dentro da água, de um rio, de uma piscina, ou jogam a água na sua cabeça, não importa. É por isso que você é submergido. Quando eu me submerjo em Cristo, eu estou dizendo assim, só dizendo, porque não é o batismo que faz isso. O batismo é só uma ordenança, é só para você dizer para todo mundo aí que você acreditou nisso mesmo, que Jesus é o seu Salvador. Mas é no dia que você confessa a Ele que você morre com Ele. Morri para Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando você batiza, olha a simbologia, você se submerge dentro da água e depois você o quê? Sai da água. E quando você sai da água, você está dizendo o restante do texto aqui, que eu vou ler. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Quando você levanta a tua mão e confessa Jesus, naquele momento você morre com Cristo e ressuscita com Ele. Agora você é um ressurreto em Cristo na terra. Depois vai haver uma segunda ressurreição, quando Jesus voltar. E é por isso que o Espírito de Deus agora está contigo, é por isso que agora Deus está contigo, é por isso que agora Ele não te abandona mais. É por isso que Ele está colado em você. Se perseverar, olha só agora, ó. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se eu perseverar em andar com esse Cristo, olha o que está escrito. Não está escrito que eu vou viver uma boa vida, não. Está escrito, reinaremos. Eu vou reinar na terra. Eu vou reinar com Cristo aqui na terra, e reinar na terra não é ter milhões de dólares, não. Reinar na terra é ter saúde, é ter alegria, é não ter depressão. Reinar na terra é ser feliz com pouco, ser feliz com muito. Reinar na terra não é murmurar. Reinar na terra é saber o tempo de Deus. Reinar na terra é entender que Deus está cuidando de você. Que ainda que esteja ruim agora, lá na frente Ele fará um milagre extraordinário na tua vida. Isso é reinar aqui na terra. É andar na terra de cabeça erguida como se fosse rei. Isso é reinar na terra, mas para reinar na terra, andar de cabeça erguida como se fosse rei, tem que entender que você morreu com Ele e ressuscitou com Ele, e que você está nele. Tem que entender que salvação não se perde. E agora eu vou num tema polêmico aqui. Salvação não se perde. Só blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é muito difícil alguém blasfemar. E quando você entende isso, é aí que você não quer pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Quando eu deixo de andar com Ele, quando eu abandono Ele, eu começo a pecar. E aí, toda a paga desse pecado vai vir sobre mim. E isso dói mais, isso fere mais do que o tempo que eu aprendi que salvação perdia. E aí você perdia a salvação com 15 anos, ia para a putaria, ia usar droga, e lá com 50 você voltava para a igreja e confessava Jesus, e agora era salvo de novo. E era como se nada tivesse acontecido. Porque Jesus morreu de novo por você. Se você morreu com Ele e ressurgiu com Ele, Ele não pode morrer de novo para ressurgir de novo. E quando nós temos a revelação que a salvação não se perde, o salário do pecado é a morte. Toda vez que você erra, você quer voltar rapidinho para Deus, porque você sabe que Ele está cuidando de você. Mas Ele tem, de um lado, um caminhão de bênção, e de outro, Ele tem uma cinta, para cada vez que você pegar, tu tomar uma lambada. E Ele permite dar essa lambada para que você corra e volte para os caminhos de Deus. Para que você saiba que Ele nunca deixa você. Para que você saiba que Ele cuida de você. Há um evangelho sendo pregado de dois lados. Uma dualidade. Um que é só a graça. Tudo pode. E um que é só o castigo. Nada pode. O evangelho da salvação de Cristo, aonde Ele promete uma vida de reinado.
para aqueles que nele continuam servindo. Vou ler de novo esse texto, tem muita revelação dentro de um texto só. Fiel é essa palavra. Se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, escute isso agora. Se formos infiéis, ele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, permanece fiel. Ainda que você seja infiel, ele permanece fiel. Quanta gente questionando Deus por tantas coisas que você é o culpado. Porque no Evangelho da Graça, aonde a salvação não se perde, o salário do pecado tem preço. Os erros que cometemos na terra serão cobrados aqui na terra. E a culpa não é de Deus, não. Por sua vez, se por sua vez você negar, o que é negar? Blasfemar, dizer para ele que ele não existe, que tudo aquilo que você provou do Espírito Santo era mentira, aí ele te nega. Aí aqui ele te nega, que você perde a salvação. Agora, se formos infiéis, o que é se formos infiéis? Se pecarmos, ele continua justo e fiel, porque lá naquela cruz, ele se fez justiça por nós, e ele não precisa morrer de novo, para que sejamos justificados novamente, porque ele é um Deus poderoso, que já morreu, já ressuscitou, e está aqui nesse momento dizendo para mim e para você: eu sou aquele que cuida de você, eu sou quem cuida da tua família, eu sou quem cuida das tuas coisas, eu sou quem cuida da tua finança, eu sou quem cuida do teu trabalho, eu sou aquele que cuida de tudo. E se você andar comigo, e se você não me negar, e se você, ainda que for infiel, mas não me negar e caminhar comigo, eu continuarei fiel, e você reinará aqui na terra. Andaremos como reis. E quem anda como rei, anda de queixo erguido, cabeça levantada, olhando para as tribulações e dizendo: quando eu mandar o exército de anjo marchar na direção daquela tribulação, a guerra vai ser grande, mas porém o meu general jamais perdeu uma guerra, jamais perdeu uma batalha, então eu já sei que a vitória é minha. Eu já sei que a vitória é minha. Eu já sei que a vitória é minha, e Deus nessa hora está mandando miríades de anjos guerrear a sua guerra, irmão. Deus está enviando anjos guerrear a sua batalha. Deus está levantando pessoas para te colocar no teu caminho, para te ajudar nessa caminhada no Evangelho de Deus. Mas Deus está te falando também: olha, eu jamais te abandonarei, eu estou com você todo dia, mas eu preciso que você entenda, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se eu prometi, eu vou cumprir. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Se prometeu, vai cumprir. Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. Conclusão, para concluir a palavra. Deus não vai se esquecer de você, pois tudo que Ele prometeu vai cumprir, porque Ele vela pela sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está dizendo para você que Ele vela por essa palavra que nós acabamos de ouvir. E se Ele diz que vai cuidar de você e jamais vai te abandonar, é porque Ele já está fazendo isso. Ele já sabe de todas as tuas necessidades. Ele sabe tudo sobre você. Sabe por quê? Porque Ele passa o tempo todo com você. Ele te conhece demais, e ainda que você muitas vezes não queira o reconhecer, não queira o ver, não queira o sentir, ainda assim Ele está ali.
ainda assim Ele está ali, esperando simplesmente que você o reconheça. Queria chamar o Marcelo aí, se possível, tocar um louvor. E eu quero fazer uma oração. Nós já estamos quase no final. Você que está aqui presencialmente, eu gostaria que você se colocasse de pé um pouquinho no seu lugar. Você que está na tua casa, pode colocar a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos cantar um louvor aqui. Nós vamos cantar um louvor. E durante esse louvor, se você já conhece Jesus Cristo, mas ainda não confessou Ele publicamente, eu quero que você levante a sua mão. Época de coronavírus, você vai confessar daí onde você está mesmo. Se você está aqui e tem se afastado dos caminhos do Senhor, eu também quero que você levante sua mão, que eu quero fazer uma oração por você, para que você volte para os caminhos dele. Ele continua aí. Ele jamais te abandonou. Mas quando nós oramos e confessamos e pedimos perdão para Deus por estar afastado dele, na mesma hora, ele nos coloca de volta no Santo dos Santos. Você sabe o que significa isso? Ele nos coloca de volta na presença dele, como se o pecado jamais tivesse existido. O nome disso é justificação. Ele faz justiça por você. Então você que está afastado, ou você que ainda não fez essa oração, durante o louvor, vai apagar as luzes aqui, só deixa uma na frente acesa. Se você é essa pessoa e está aqui essa noite, se você na sua casa nunca fez essa oração, talvez você seja essa pessoa que esteja afastada dos caminhos do Senhor, ou que talvez nunca confessou o nome dele. Esse convite não é para religião, é para aqueles que estão afastados possam ter Jesus, porque faz toda a diferença. E para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão afastados, para que Ele te devolva lá no lugar de adoração, sem culpa, sem pecado. Quando nós fazemos essa oração, Deus nos coloca de volta na presença dEle, sem culpa, pecado, mancha. Ele nos justifica. E nós podemos ter uma vida agora, caminhando com Ele de mãos dadas. O que não podemos é ficar nesse lamaçal de lama, nessa incredulidade, em tempos difíceis. Tempos difíceis são permitidos por Deus para que nós possamos ter fé. E esse convite que eu faço para você essa noite. Ouça essa canção e eu vou orar para que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o teu próprio Espírito convença o teu povo. Que não seja palavras intelectuais, mas que seja o convencimento de um Deus poderoso e vivo. Onde houver uma pessoa que não ainda confessou Jesus, toca no coração dela. Onde houver alguém, Pai, que precisa voltar para os caminhos do Senhor, toca no coração dessa pessoa. Porque vivemos tempos difíceis e com Cristo não tem crise, ainda que haja dificuldades. Tua presença é real. Tua presença é real, Senhor, nesse lugar. Nós declaramos. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Se você conhece essa canção, cante. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Aleluia. Tua presença é real. Aqui nesse
te louvamos, Deus. Então me renderei A ti, ó Pai. totalmente a ti. Então adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia! Então eu louvarei. Nós louvamos, ó Deus, o teu santo nome. Então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real nesse lugar. Você que quer confessar Jesus, quer voltar aos caminhos dele, coloca a mão no seu coração aí, no seu lugar, na sua casa. O louvor vai estar cantando bem baixinho e você vai repetir essa oração comigo. Você vai falar: Senhor Jesus, essa noite eu te confesso como Senhor e Salvador da tua vida. Oh Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história, Senhor Jesus. Me faça vencer em tempos de pandemia. Encha-me com a tua unção e com a tua glória. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, esta noite eu volto para os teus caminhos e declaro que andarei contigo, porque eu serei rei nessa terra. Porque eu serei rei nessa terra. Oh, se você crê nisso, dê um brado de glória. Oh, glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Toda glória seja dada a ti, Senhor. Toda glória seja dada a ti. Oh, então cantamos mais uma vez. Então eu louvarei. Então me renderei. Essa igreja se rende a ti, ó Deus. Totalmente a ti. Então adorarei. Te adoramos, te adoramos. Ei, nós te adoramos, Senhor. Então eu louvarei. Oh, teu nome seja louvado nesse lugar. Ei, receba nosso louvor. Receba, Senhor Jesus, como unção agradável às suas narinas, o nosso cântico, o nosso louvor. Totalmente a ti. Que o amor incondicional do nosso Deus, que a graça imerecida do nosso Senhor Jesus e a doce consolações do Espírito seja para com toda a Igreja Batista Fonte de Vida. Amém? E onde houver um crente, receba aí a unção e a vitória do Senhor. E tenha uma semana de vitória!